Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse aqui será o meu segundo vídeo com os meus palpites. Nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos e essa grade aqui tá difícil, hein? Com 5 duplos eu já tava achando complicado, mas dei uma refinada aqui, dei uma olhada no último vídeo, trago novas informações e nesse aqui estou indo com 3 duplos. Deixa aí nos comentários o que você acha desses palpites e como que você está indo nos seus palpites. E sem enrolação, começando pelo jogo 1 aqui em Corinthians e Grêmio. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians ganhou 7 vezes, houve 11 empates e o Grêmio ganhou 3 vezes. A diferença de gols 23 a 18 a favor do Corinthians. No geral, 43 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 13 vezes, houve 7 empates e o Grêmio ganhou 13 vezes. A diferença de gols 46 a 37 a favor do Grêmio. A última vitória como visitante do Grêmio foi em 2018. Os números de aposta dessa partida: 1.70 para o Corinthians, 3.80 para o empate e 4.75 para o Grêmio. A porcentagem do jogo: 55% para o Corinthians, 25% para o empate e 20% para o Grêmio. Aqui mesmo o Corinthians jogando em casa, eu tô acreditando que o Grêmio ele vai dar trabalho. Como a gente viu aqui no histórico, né, há muitos empates entre eles. Aqui os números de apostas, né, dando muita vantagem para o Corinthians. E como eu disse, né, nesse vídeo aqui eu vou com 3 duplos, só que eu tirei o duplo do primeiro vídeo para esse daqui, eu tô indo seco no Corinthians. Vamos ver se o fator casa aí faz a diferença e vou deixar meus duplos para partidas que considero um pouco mais equilibradas. Jogo 2, Santos e Fortaleza. O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros com o Santos jogando em casa, o Santos ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 2 vezes, hein? Muito equilíbrio aí na casa do Santos. A diferença de gols 9 a 8 a favor do Santos. No geral são 16 jogos entre eles, o Santos ganhou 3 vezes, houve 8 empates e o Fortaleza ganhou 5 vezes. A diferença de gols 20 a 15 a favor do Fortaleza. O Santos, nos seus últimos 14 jogos quando joga em casa, teve 5 partidas que não conseguiu marcar gols e o Fortaleza, de 13 partidas fora de casa, teve 5 que não conseguiu marcar gols. Os números de aposta dessa partida: 1.72 para o Santos, 3.75 para o empate, 4.50 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo: 54% para o Santos, 25% para o empate e 21% para o Fortaleza. Essa partida aqui também é bem complicada, viu? Se você tiver condições, eu colocaria um triplo. O Santos, né, o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento. Fortaleza tá tentando sair. Eu deixei uma enquete lá na aba post sobre esse jogo. Se você ainda não deu o seu voto, vai lá, dá uma olhada na enquete para ver como é que tá. Tem outras partidas também dessa grade da Loteca 1218 e no decorrer da semana eu vou colocar mais. Aqui é uma partida bem equilibrada, ainda mais que o Fortaleza, né, venceu o Flamengo. O Santos conseguiu um bom empate fora de casa contra o Botafogo. E nesse meu palpite aqui, olhando os números do vídeo anterior, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você vá de dupla aqui, eu iria de Santos, mais por causa do fator casa, mas é um jogo bem equilibrado, viu? Aqui o ideal seria um triplo. Jogo 3, Cruzeiro e Vitória. O resultado mais comum desse confronto é 1 a 0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros com o Cruzeiro jogando em casa, o Cruzeiro ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Vitória só ganhou uma vez. A diferença de gols 34 a 10 a favor do Cruzeiro. No geral, 30 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 18 vezes, houve 8 empates e o Vitória ganhou 4 vezes. A diferença de gols 55 a 27 a favor do Cruzeiro. A última vitória como visitante do Vitória foi em 2010, hein? Tabuzaço aqui para ser quebrado. Já as odds desse confronto: 1.44 para o Cruzeiro, 4.20 para o empate, 7.50 para o Vitória. A porcentagem do jogo: 65% para o Cruzeiro, 22% para o empate e 13% para o Vitória. Bom, aqui já é um palpite que não tem muito o que dizer. Cruzeiro, né, conseguiu um bom empate na casa do Palmeiras. É um time muito forte que tá brigando na ponta do campeonato. O Vitória tava com um jogador a mais e não conseguiu vencer o Corinthians. Acabou perdendo em casa, né? E olhando esses números aqui, mais as informações do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Cruzeiro.
Jogo 4, Goiás e Atlético Paranaense, hein? Jogo com briga direta lá na ponta do campeonato, hein? Resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros com o Goiás jogando em casa, o Goiás ganhou 11 vezes, houve 2 empates e o Atlético Paranaense ganhou 3 vezes. A diferença de gols 37-17 a favor do Goiás. No geral são 32 jogos entre eles, o Goiás ganhou 14, houve 3 empates e o Atlético Paranaense ganhou 15. No geral aqui é um confronto equilibrado, hein? A diferença de gols 52-49 a favor do Atlético Paranaense. O Goiás, ele não ganhou em seus últimos 6 jogos. Essa informação aqui ela não está totalmente correta, né? Porque no seu último jogo contra o Criciúma fora de casa o Goiás venceu. E aqui também fala que o Atlético Paranaense não ganhou em seus últimos 4 jogos. O Atlético Paranaense jogou na segunda-feira em casa e venceu o Amazonas. Os números de aposta desse confronto, 2.40 para o Goiás, 3.10 para o empate e 3.10 para o Atlético Paranaense. Porcentagem do jogo, 39% para o Goiás, 30% para o empate e 31% para o Atlético Paranaense. Aqui eu já acho um confronto bem mais equilibrado, apesar do Goiás ter vantagem, né, quando joga em casa contra o Atlético Paranaense. Só que é uma briga direta por vagas aí no Brasileirão Série A. É uma final praticamente para esses dois times. E aqui, olhando essas informações, eu tô indo com um duplo. Eu tô indo de Goiás e Atlético Paranaense. Jogo 5, Mirassol e Botafogo, em que jogaço aqui também. Esse é um jogo que tá lá nas enquetes também, na aba post. Se você não deu o seu voto, vai lá dar o seu voto. O Mirassol ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O Mirassol não perde em casa há 15 jogos. O Mirassol nas suas últimas 15 partidas jogando em casa, em todas, pelo menos um gol ele conseguiu fazer. E o Botafogo jogando fora de casa nas suas últimas 15 partidas, em 8 ele não conseguiu marcar gols. A campanha em casa do Mirassol são 10 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Pedreira aqui pro Botafogo, hein? Os números de aposta desse confronto, 2.15 para o Mirassol, 3.50 para o empate, 3.20 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 44% para o Mirassol, 27% para o empate e 29% para o Botafogo. O Mirassol, se você não viu o vídeo de desfalques, né, tem um desfalque bem importante. O King Naldo não vai jogar, é o artilheiro aí do Mirassol. Mas o Mirassol é um time muito bem encaixado, jogando em casa é muito forte. Botafogo também é um time que nos últimos anos vem dando trabalho, né? Não tá fazendo um excelente 2025, mas é um time muito competitivo. Mas nesse palpite aqui, com o Mirassol jogando em casa, mais essas informações, não tem como, né? Eu tô indo seco no Mirassol. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles. Jogo 6, Avaí e Atlético. O Avaí de 17 jogos em casa, apenas em 3 ele não conseguiu marcar gols nessa Série B. O Atlético de 17 jogos fora de casa, em 6 não conseguiu marcar gol. A média de gols do Avaí é 1.48 quando joga em casa e a média do Atlético quando joga fora de casa 1.04. O Avaí não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos e a performance aí do Avaí é melhor do que o do Atlético no Brasileirão Série B. As odds desse confronto, 1.80 para o Avaí, 3.30 para o empate, 4.75 para o Atlético. A porcentagem do jogo, 52% para o Avaí, 28% para o empate e 20% para o Atlético. O Atlético, né, ele me derrubou na loteca 1217, né, jogando em casa acabou perdendo aí para o América. Vai ter um jogo muito difícil agora que é contra o Avaí. Olhando essas informações aqui e também vendo a porcentagem e as odds, mais o Avaí jogando em casa, não tem como, eu tô indo seco no Avaí. Jogo 7, Flamengo e Sport. O Flamengo não perde em casa há 9 jogos, o Sport não ganhou em seus últimos 7 jogos, o Sport não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. Jogando em casa, o Flamengo contra o Sport não perdeu em seus últimos 11 encontros. E o Flamengo jogando em casa em 15 partidas, apenas em 2 não conseguiu marcar nesse Brasileirão. As odds desse confronto, 1.16 para o Flamengo, 7.0 para o empate, 15.0 para o Sport. Porcentagem do confronto, 80% para o Flamengo, 13% para o empate e 7% para o Sport. Bom, aqui é um palpite que não tem muito o que dizer, né?
Se a gente pegar os números do primeiro vídeo, mais essas informações aqui, tô indo seco no Flamengo, mas a gente sabe que é futebol. Fortaleza já conseguiu vencer o Flamengo, só que agora é um jogo bem mais complicado, né, para o Sport, porque vai jogar fora de casa, não tem, né, o apoio da torcida. Aqui, só por desencargo de consciência, se eu fosse jogar um duplo, eu colocaria um empate também. Se o Sport vencer essa partida aqui, é a zebra do ano. Jogo 8, Bahia e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Bragantino não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 18-10 a favor do Bahia. No geral, 19 jogos entre eles, o Bahia ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Bragantino ganhou 8 vezes. A diferença de gols 33-26, nesse caso aqui, a favor do Bragantino. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Bahia, o Bahia venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Bragantino, o Bragantino venceu por 2-1. Os números de aposta desse confronto: 1.70 para o Bahia, 3.80 para o empate e 4.75 para o Bragantino. A porcentagem do jogo: 55% para o Bahia, 25% para o empate e 20% aí para o Bragantino. Era para ser um jogo mais equilibrado, né? Mas o Bragantino só cai nessa tabela de classificação. Essa semana perdeu o treinador, né? Tá com o interino. Então tá muito complicado, né? Confiar no Bragantino. E o Bahia jogando em casa é muito forte. Então nesse palpite aqui, olhando também esses números de odds e porcentagem, eu tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 9, Ceará e Fluminense. O resultado mais comum desse confronto é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Ceará jogando em casa ganhou 4 vezes, houve nenhum empate e o Fluminense ganhou 3 vezes. A diferença de gols 7-6 a favor do Ceará. No geral, são 14 jogos entre eles. O Ceará ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Fluminense ganhou 6 vezes. A diferença de gols 18-12 a favor do Fluminense. O Ceará jogando em casa em 14 partidas teve 5 que não conseguiu marcar gols, já o Fluminense de 15 partidas jogando fora de casa em 5 não conseguiu marcar gols. As odds desse confronto: 2.70 para o Ceará, 3.0 para o empate, 2.75 para o Fluminense. A porcentagem do jogo: 35% para o Ceará, 31% para o empate e 34% para o Fluminense. Essa grade da loteca, muitos confrontos equilibrados. Como eu disse, aqui eu tô indo com 3 duplos. 3 duplos para essa grade aqui é pouco. Tirando o jogo do Flamengo e Sport, né, os demais jogos, muito equilíbrio. E para esse palpite aqui, olhando essas informações, essas odds muito equilibradas, eu tô usando o meu segundo duplo. Eu tô indo de Ceará e Fluminense nessa partida. Como a gente pode ver, né, eles empatam muito pouco na casa do Ceará. Jogo 10, Juventude e Palmeiras. Nos últimos 7 encontros com Juventude jogando em casa, o Juventude ganhou 1 vez, houve 1 empate e o Palmeiras ganhou 5 vezes, hein? Isso na casa do Juventude. A diferença de gols 18-8 a favor do Palmeiras. No geral, são 15 jogos entre eles, o Juventude só ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou 10 vezes. A diferença de gols 36-17 a favor do Palmeiras. A última vitória em casa do Juventude contra o Palmeiras foi em 2006. Que tabuzaço reverso aqui, hein? Na temporada passada, o Palmeiras ganhou os 2 jogos em casa por 3-1 e como visitante por 5-3. As odds desse confronto: 6.25 para o Juventude, 4.33 para o empate, 1.48 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo: 15% para o Juventude, 22% para o empate, 63% para o Palmeiras. Eu disse que o jogo do Flamengo e Sport era um dos mais tranquilos. Aqui, eu não digo que o jogo do Palmeiras é um dos mais tranquilos, né? Porque o Palmeiras vai jogar agora no meio de semana pela Libertadores. Temos que ver como o Palmeiras vai nesse jogo. E o Juventude, né, em casa, geralmente ele costuma complicar para os seus adversários. Pode ser que consiga um empate. Mas aqui, no meu palpite, olhando essas informações, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 11, Internacional e Atlético Mineiro. Nos últimos 21 encontros com o Internacional jogando em casa, o Internacional ganhou 12 vezes, houve 2 empates e o Atlético Mineiro ganhou 7 vezes. A diferença de gols 33-20 a favor do Internacional. No geral, 45 jogos entre eles, o Internacional ganhou 19 vezes, houve 10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 16 vezes. A diferença de gols 65-54 também a favor do Internacional. Na temporada passada, o Internacional jogando em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Atlético Mineiro, o Internacional venceu por 3-1.
No Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro perdeu seus últimos 5 jogos fora de casa. Os números de aposta dessa partida: 2.05 para o Internacional, 3.25 para o empate e 3.75 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo: 46% para o Internacional, 29% para o empate e 25% para o Atlético Mineiro. Dois times, né, que a gente viu no primeiro vídeo que estão muito próximos na tabela de classificação, números bem parecidos. É uma partida muito equilibrada. O Atlético Mineiro tá vindo com moral porque se classificou na Copa Sul-Americana, então tá um pouquinho mais leve, né, para jogar o Brasileirão. Só que enfrenta o Internacional fora de casa, né? O Internacional no Beira-Rio é um time complicado e aqui eu tô levando em consideração o fator casa. Tô indo seco no Internacional. Se eu fosse colocar um duplo aqui, eu iria de Internacional e empate entre eles. Jogo 12, Remo e Chapecoense. Em que jogo aqui no Brasileirão Série B? Eu trago aqui de informação que o Remo tem uma sequência de 6 vitórias seguidas aí no Brasileirão Série B. O Remo ganhou 3 jogos consecutivos em casa. A Chapecoense não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Remo, de 17 partidas, em 5, quando jogou em casa, não conseguiu marcar. Já a Chapecoense, em 17 partidas, em 8, quando jogou fora de casa, não conseguiu marcar. Os números de aposta dessa partida: 2.0 para o Remo, 3.40 para o empate, 3.50 para a Chapecoense. Porcentagem do jogo: 46% para o Remo, 28% para o empate, 26% para a Chapecoense. Do Brasileirão Série B, esse aqui é o jogo do final de semana. Jogo muito importante aí, briga direta na ponta do campeonato. É um jogo que, se você tiver condições, eu colocaria um triplo, porque não dá para saber o que vai acontecer. A gente viu as informações do primeiro vídeo, muito equilíbrio nos números. E aqui eu tô indo seco no Remo, porque como a gente viu, o Remo é muito forte em casa. É um palpite arriscadíssimo, né? Porque a Chapecoense também, né, tá vindo de bons resultados. Então vai ser um jogo onde tudo pode acontecer. Jogo 13, Vasco da Gama e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto, quando o Vasco joga em casa, é 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros com o Vasco jogando em casa, o Vasco ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o São Paulo ganhou 6 vezes. Equilíbrio na casa do Vasco, hein? A diferença de gols: 23-22 a favor do São Paulo. No geral, são 39 jogos entre eles. O Vasco ganhou 9 vezes, houve 10 empates e o São Paulo ganhou 20 vezes. A diferença de gols: 66-39 a favor do São Paulo. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Vasco, o Vasco venceu por 4-1, e quando o jogo foi na casa do São Paulo, o São Paulo que venceu por 3-0. As odds desse confronto: 2.20 para o Vasco, 3.20 para o empate e 3.30 para o São Paulo. A porcentagem do jogo: 42% para o Vasco, 29% para o empate e 29% para o São Paulo. Como a gente pode ver ali no histórico e nos números, né, muito equilíbrio, difícil de tomar uma decisão. Os dois times vindo de vitória, né, nas suas últimas partidas. O São Paulo, né, não tá fazendo bons jogos quando joga fora do Morumbi. Venceu muito bem o Bahia, mas ainda não me convenceu. Aqui no meu palpite, olhando essas informações mais a do primeiro vídeo, eu tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Vasco da Gama pela fase que vem tendo aí nas últimas partidas, vem muito bem. Porém, estou indo com empate também, acreditando aí que o São Paulo pode complicar para o Vasco, né? Se você não viu o vídeo de desfalques, né? O São Paulo tem muitos desfalques que podem atrapalhar os planos aí do Crespo, hein? E jogo 14, Operário e Vila Nova. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Operário ganhou uma vez, houve 4 empates e o Vila Nova ganhou 4 vezes. A diferença de gols: 9-6 a favor do Vila Nova. A última vitória em casa do Operário contra o Vila Nova foi em 2019. Na temporada passada, o Vila Nova ganhou os 2 jogos, 1-0 em casa e 3-2 como visitante. Os números de aposta desse confronto: 1.95 para o Operário, 3.20 para o empate, 4.33 para o Vila Nova. A porcentagem do jogo: 49% para o Operário, 30% para o empate e 21% para o Vila Nova. É um palpite bem difícil esse aqui, viu? O Operário é um time que em casa dá muito trabalho, defensivamente é um time que costuma não levar muitos gols. Aqui no confronto direto a gente vê que o Vila Nova tem mais vantagem, só que o Vila Nova nas suas últimas partidas, né, não vem convencendo.
Aqui no meu palpite eu tô indo no empate entre eles. Caso você fosse jogar um duplo, eu colocaria empate e Vila Nova. Tentaria uma surpresa aqui, que seria a vitória do Vila Nova fora de casa. Bom, pessoal, esse aqui é o meu segundo vídeo com os meus palpites. Tô indo com 3 duplos. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Tem boas informações que tenho certeza que vai ajudar bastante a melhorar os seus palpites. Prêmio da loteca aí, 2 milhões de reais. Loteca 1218. Se você gostou desse vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Cada vez que você faz isso, acaba ajudando demais aqui para o crescimento do canal. Em breve vou trazer mais informações para ajudar aqui nos palpites da Loteca 1218. Agradeço demais se você assistiu esse vídeo até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!